Eu gostaria de começar compartilhando com você algumas características que o nosso Deus tem e coisas que são atribuídas a Ele. Por exemplo, o nosso Deus é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia, é um Deus de bondade, é um Deus de fidelidade, é um Deus de provisão, é um Deus de amor, é um Deus de paz, é um Deus de justiça. Que mais? Quem pode dizer mais coisas? Tem mais. É um Deus de longanimidade. Que mais? É um Deus de misericórdia. Que mais? Um Deus de perdão, um Deus conselheiro. Que mais? Um Deus amigo. Deus provedor, um Deus onipotente, onisciente, onipresente. E talvez muitas dessas características você consiga enumerar, né? Porém eu não ouvi a que eu gostaria de ouvir aqui, mas depois eu falo. Mas é impressionante que algumas dessas características de Deus, quando você tem contato com elas, como elas ganham um significado muito grande na sua vida. Às vezes você fala assim, poxa, Deus é fiel. Às vezes até prega no seu carro que Deus é fiel. Mas às vezes você não conseguiu experimentar a fidelidade de Deus. Não por causa de Deus. Às vezes você fala que Deus é um Deus de paz, mas você nunca conseguiu experimentar a paz que Deus dá. Não é verdade? Às vezes você fala que Jesus é um amigo e tanto, mas você não conseguiu se relacionar com Ele como amigo. Às vezes você pode dizer que Ele é um Deus provedor, mas até hoje você não conseguiu experimentar a provisão de Deus na sua vida. Mas tudo aquilo que você conseguiu experimentar da parte de Deus, isso ganha um valor muito grande dentro de você. E você fala com prioridade. E provavelmente, se eu perguntar para você que já teve uma experiência com uma dessas características, se eu perguntar para você, enumerar alguma delas, você pode ter certeza que você vai começar por aquelas que você já teve a experiência, que você já experimentou, que você já se colocou na posição em que você deveria estar para que aquela característica de Deus se manifestasse na sua vida. O problema é que muitas vezes nós nos colocamos longe, nós queremos às vezes a fidelidade de Deus, mas nós nos colocamos num lugar onde a fidelidade de Deus não nos alcança. Às vezes nós queremos a bondade, a misericórdia, a graça, a alegria de Deus, mas nós nos colocamos num lugar onde isso jamais nos alcançará. E uma das características que Deus tem, Ele é um Deus de milagres. Amém? E muitos de nós, às vezes, nos colocamos na posição de sermos alvos de um milagre. Quantos de nós já não desejamos um milagre? Quantos de nós ainda desejamos um milagre? Tem pessoas às vezes que desejam apenas presenciar algum tipo de milagre. Mas tem pessoas que gostariam de ser alvo de um verdadeiro milagre. Você gostaria de ser alvo de um verdadeiro milagre? Eu posso te dizer, você é alvo do verdadeiro milagre. E às vezes nós, na verdade, na nossa caminhada, principalmente quando nós estamos vindo à igreja, gente, é uma porcentagem muito grande, mas muito grande mesmo, de pessoas que procuram a igreja porque estão com alguma dificuldade. É muito difícil as pessoas que procuram uma igreja porque querem um relacionamento mais íntimo com Deus. A esmagadora maioria das pessoas se achegam a Deus porque querem alcançar algum tipo de favor de Deus. E isso está intrínseco dentro da gente de uma forma bem enraizada. Eu estava até comentando, ministrando no louvor, porque nós, da forma como nós fomos criados, nós somos muito religiosos.
E na nossa religiosidade, nós vemos Deus de uma forma assim: Ele me ama e Ele me ajuda. Eu preciso dele, Ele me dá. Quando eu precisar de novo, eu vou lá e peço. Aí eu agradeço o que eu recebi. Mas nós não conseguimos contemplar uma atmosfera muito maior, muito mais ampla de relacionamento que Deus tem para cada um de nós. E por, às vezes, ficarmos limitados na nossa visão daquilo que Deus quer revelar, daquilo que Deus quer ter comigo, com você, nós muitas vezes não nos colocamos na posição, ou não nos colocamos no lugar que deveríamos estar, para que coisas como a misericórdia, a graça de Deus, a bondade, a fidelidade, a provisão e o milagre e tantas outras coisas acontecessem de uma forma mais poderosa e até com mais frequência na nossa vida. Tem um filme que tem até um nome, que chama A Espera de um Milagre. Esse filme ele tem um nome interessante, eu não quero falar a respeito do filme, mas às vezes nós ficamos dessa forma, à espera de um milagre. E nós vimos a igreja e esperamos que Deus tenha dó da gente para que um milagre aconteça. Será que Deus não está vendo o que está acontecendo comigo? Olha o que está acontecendo comigo, Deus. Olha como é que estão as minhas finanças. Olha como é que está a minha família. Olha como é que está a minha casa. Olha como é que está a minha empresa. Olha como é que estão as minhas emoções. E a impressão que dá é que nós queremos, à força, alcançar alguma coisa. Deus, o Senhor precisa ter dó de mim. O Senhor não está vendo? Tenha dó de mim. Olha o coitadinho que eu sou. Eu estou vindo na tua igreja. Faz esse milagre na minha vida. E muitos de nós nos portamos dessa forma. Gente, eu vou abrir meu coração para vocês com uma coisa que já aconteceu na minha vida. Hoje eu posso falar, porque isso foi mudado, mas desde jovem, quando eu me converti ao Senhor, verdadeiramente, eu nasci na igreja, já citei aqui, eu sou 6ª geração de crentes na minha família, não, 5ª, perdão, a Rebeca é 6ª. E eu me converti de verdade mesmo com 22 para 23 anos. Foi quando eu me converti de verdade. Antes eu era apenas um religioso. Tanto é que eu fiquei 10 anos sem passar na frente da igreja. Mas quando eu me converti de verdade, eu recebi o amor de Deus. Eu me apaixonei pelo Senhor. E, enfim, eu tenho caminhado com Ele. Mas nesse período, foi um período que Deus começou a trabalhar muitas coisas na minha vida e me ensinar muita coisa. Só que eu achava, nessa época, que eu deveria ter uma vida financeira melhor, pelo tanto que eu servia a Deus e fazia as coisas para Ele. E às vezes eu olhava para mim mesmo e eu sentia dó de mim e falava assim: Deus, mas por que eu não tenho emprego melhor por tanto que eu faço pelo Senhor? E sempre fiz muito, não que eu estivesse jogando na cara de Deus, assim, eu sempre servi a Deus por amor, independente de qualquer coisa. E eu sirvo a Ele porque eu amo Ele. Eu desejo Ele todos os dias da minha vida. Sou apaixonado por Ele, quero que isso se intensifique cada dia mais no meu coração. Mas às vezes eu achava que eu deveria receber um tipo de recompensa por aquilo que eu fazia. Foi quando eu comecei a aprender que eu precisava observar e obedecer a alguns princípios para eu estar alinhado com a vontade de Deus e começar a desfrutar daquilo que eu queria. Eu já entendia a bênção e o princípio do dízimo, mas existiam tantas outras coisas que eu não entendia, e com o passar do tempo Deus foi ministrando e usando pessoas e usando a palavra para me direcionar, para me apontar. E hoje eu posso dizer para vocês que eu desfruto de uma vida financeira totalmente diferente.
Mas por quê? Porque eu comecei a obedecer princípios. Não estou falando que eu estou rico, que eu quero ser rico. Não é isso. Eu estou dizendo para vocês que hoje eu consigo perceber um ambiente de bênção em que a minha vida e a minha família está por estarmos seguindo alguns princípios de Deus. Talvez se Deus tivesse mesmo que dado uma grande provisão num determinado momento da minha vida, eu teria feito dela poeira no ar, por não entender, não compreender alguns princípios de Deus. E aqui eu quero falar a respeito de milagre. Eu dei só esse exemplo para você entender que às vezes eu esperava algo de Deus, mas eu não me movia para o lugar que Deus queria para que eu fosse abençoado. Quando Deus chamou Abraão, Ele falou: ó, você sai do lugar onde você está e vai para o lugar que eu vou te mandar, e lá eu vou te abençoar. Deus fez uma aliança com Abraão, mas Ele ia abençoar Abraão quando ele saísse do lugar onde ele estava. Ele não deveria permanecer naquele lugar. Tinha que haver esse movimento, esse sair do lugar. E de alguma forma Deus falava: Fernando, eu quero derramar algo diferente sobre a sua vida, mas você precisa sair desse lugar onde você está. E às vezes nós ficamos na posição de queremos, precisamos, mas eu venho à igreja, eu vou à célula, eu participo disso e daquilo, e eu leio e eu oro, mas às vezes você não se atenta para aquilo que Deus está pedindo para você. Ou você não abriu o seu coração para entender aqueles princípios, para que você esteja no lugar onde Deus quer que você esteja. E eu quero citar alguns personagens que alcançaram um milagre de Deus por realmente obedecerem e observarem aquilo que Jesus Cristo pediu, aquilo que na verdade o Senhor, ou Jesus Cristo, ou o Espírito Santo, ou uma palavra de um profeta colocou diante deles, e eles obedeceram e alcançaram. Deus pode fazer algo hoje na sua vida, eu creio que Ele pode, Ele tem poder para que Ele pode, mas eu quero incentivar você a seguir o exemplo desses homens e se mover para que algo aconteça na sua vida, para que algo aconteça na minha vida. Eu escrevi assim: milagre é um resultado de fé, mas também é um resultado de obediência. Um milagre na sua vida não será apenas resultado da sua fé, será resultado de obediência. Quantas pessoas têm fé em coisas que não podem fazer absolutamente nada? Quantos aqui vieram de origem católica? Levantem a mão. Mais da metade da igreja. E com certeza você sempre teve fé no seu coração quando você chegou para confessar com o padre, e o padre falou com você: você fez isso, meu filho, então você vai fazer o seguinte, você vai orar 15 Pai Nosso e 50 Ave Maria. Aí você ia lá e começava, e orava, e você fazia aquilo porque você tinha fé de que aquilo seria o suficiente para perdoar o seu pecado. Mas essa fé, ela é infundada. Então não basta ter fé, basta ter obediência, mas obediência naquilo que a palavra diz para você. Você tem que ter uma fé que agrada a Deus, e a fé que agrada a Deus é a fé que está em conformidade com aquilo que Deus pede, com aquilo que Deus fala. Não é uma fé qualquer, porque fé não é sentimento, fé é atitude, fé é decisão, fé é posição. Eu decidi crer. Eu decidi crer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Eu decidi crer que a Bíblia é o meu manual de regra de fé e prática. Eu decidi crer que aqui estão as palavras de vida eterna. Aqui diz que tem, mas tem pessoas que não decidiram crer que aqui tem. Eu decidi crer que aqui tem. Então, meu querido, um milagre na sua vida, na minha vida, não será apenas um resultado de fé, mas um resultado de obediência. E eu quero começar citando José. A história de José, se você quiser ler, você vai pegar o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, do capítulo 37 até o fim.
de Gênesis, você vai ver a história de José. E José foi um menino que desde pequeno começou a ter sonhos. E naquele sonho, ele via os seus irmãos e toda a sua família se rendendo diante dele. Meu querido, esses sonhos que José recebia eram sonhos de Deus. E o fato de José ter alcançado esse sonho é um verdadeiro milagre. Porque os irmãos dele tentaram matar ele. 2, eles não mataram, mas José foi vendido como escravo. 3, José se destacou como escravo e a mulher do Potifar, que era o senhor de José, se agraciou por José e deu em cima de José. E José foi fiel ao Senhor, mas ela armou uma emboscada e conseguiu tirar um pedaço da roupa dele e disse que ele tentou agarrar ela. José foi preso. José ficou 12 anos preso. José se destacou na prisão. Foi colocado para ajudar o carcereiro. E em nenhum momento você vê José amaldiçoando, ou murmurando, ou se queixando. Deus, mas o Senhor me deu um sonho e olha o que está acontecendo comigo. Não existe isso. José não fez isso. Até que um dia Faraó tem um sonho e alguém lembra que José interpretava sonhos. E aí José é levado na presença do Faraó, interpreta o sonho do Faraó. O que acontece? José é colocado como um governador na nação do Egito. E o sonho dele se cumpre, porque quando os irmãos dele, o pai dele se chegam diante dele, eles se prostram. E aquilo que parecia algo impossível acontece. Um verdadeiro milagre. Um milagre de alguém que teve sonho da parte de Deus e zelou por esse sonho, independente das circunstâncias. Quantos sonhos eu e você temos? E muitos sonhos que Deus coloca na minha vida, na sua vida, no seu coração, no meu coração. E no primeiro não que nós recebemos, ou no primeiro obstáculo que nós recebemos, ou a primeira circunstância que se mostra contra a gente esquece disso. José foi um verdadeiro milagre de Deus. Não sei se você também já ouviu falar de Ana. A história de Ana você vai encontrar em 1 Samuel, do capítulo 1 até o capítulo 1 inteiro, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Ana era mulher de Eucana. Eucana tinha mais outra mulher, uma outra moça chamada Penina. Penina tinha filhos e começava a chatear Ana, porque Ana era estéril e não podia ter filhos. Ana não podia ter filhos. E todo ano, quando eles iam oferecer sacrifícios ao Senhor pelos seus pecados, porque eles estavam vivendo na época do Antigo Testamento, Ana ficava arrasada, porque a outra mulher ficava espetando ela. Pensa você que Ana ia reclamar com a Eucana: essa outra mulher fica falando, Não, Ana não agia desse jeito não. A outra era ranheta, mas Ana era uma mulher de Deus. Ela ouvia, ela se irava por dentro, se entristecia por dentro, mas ela buscava no Senhor. E se você ler a oração que Ana faz, pedindo para o Senhor que conceda a ela, serva dele, ela fala: Senhor, se de mim tu lembrares, e se de mim não te esqueceres. E ela pede para o Senhor. E ela fala que ela consagraria o filho dela ao Senhor, de forma que navalha nenhuma passaria na cabeça, ele seria um nazireu. E ela entregaria o seu filho ao Senhor. E aí ela chega e ela ora, e ela começa a orar, e a chorar, e a orar, e a chorar. E quem seria o pastor, que era o sumo sacerdote na época, Eli, ele olha para ela, e ela não falava nada, mas os lábios mexiam, e Eli achou que ela estava embriagada. Ele fala assim: ô mulher, aparta-te de você esse vinho. Ele repreende ela. E ela com toda a mansidão fala: não, meu Senhor, eu estou atribulada de espírito, eu estou orando ao Senhor para que Ele conceda e tal.
E aí ele entende o que estava acontecendo, e aí ele levanta a mão para ela, e ele libera uma palavra e fala: seja feito conforme a tua petição diante do Senhor. Naquele momento ela tomou aquela palavra para ela, e ela saiu feliz. Ela nem comendo estava, comeu, mudou o seu semblante, recebeu aquela palavra. Naquela mesma noite, ela e o seu esposo tiveram relações sexuais, e ela engravidou. Só que ela tinha feito um pacto com Deus, e quando o menino estava desmamado, ela foi até a sinagoga, até o templo novamente, e foi lá e entregou o seu filho. O interessante é que depois que ela entrega a Samuel, o seu único filho, mas ela tinha feito isso com Deus. Deus, me concede esse prazer de ser mãe. Ela pega aquele filho que com certeza ela amou mais do que tudo, e entrega na presença do Senhor. O cântico de Ana é mais lindo do que a oração que ela faz pedindo. Não é um cântico de uma mãe angustiada porque está deixando o seu filho. É uma mãe que está regozijando-se no Senhor, porque o Senhor achou graça nela e concedeu a ela esse prazer, esse privilégio. Depois Ana teve mais filhos. E quem foi Samuel? Samuel foi o último juiz que julgou Israel, e foi quem ungiu Davi, o maior rei que Israel teve. Um milagre, mas porque se colocou em uma forma submissa, disposta a obedecer, fez um pacto com Deus e cumpriu esse pacto. A viúva de Sarepta, se você quiser também conhecer a história da viúva de Sarepta, ela se encontra em 1 Reis, do capítulo 17, começando no versículo 8 até o versículo 24. É uma história em que o profeta Elias, ele enxerga uma mulher que ela está catando alguns gravetos no chão, e ele indaga essa mulher, e essa mulher fala que o marido dela havia falecido. E aí ele fala: mas o que você tem em casa? Porque naquela época as viúvas ficavam numa situação complicada. Ela falou assim: não, eu tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite. Aí ele fala: então tá, vamos lá na sua casa. Fala assim: pega esse pouco de farinha e esse pouco de azeite e faz um bolo para mim, para eu comer. Interessante, né? Era a única coisa que ela tinha. O profeta chega para ela e fala: pega o que você tem e faz algo para eu comer. Porque se você fizer, nunca mais vai faltar nem farinha, nem azeite na sua casa. Como não vai faltar azeite e farinha na casa? Só por um milagre. Mas o que ela fez? Ela obedeceu, ela pegou o que ela tinha, ela fez um bolo e deu para o profeta. E a partir daquele nunca mais faltou farinha nem azeite na casa dela. Vinha do céu, só pode. Um milagre, mediante a obediência de uma mulher que ouviu a voz de um profeta, independente se aquilo ia confrontar ela por dentro, falando: meu Deus, mas ele está pedindo aquilo que eu tenho para eu e para o meu filho, ele está querendo, a gente vai ficar com o quê? Mas ele falou, ela obedeceu e cumpriu-se a palavra do profeta, e nunca mais faltou. Só que detalhe, o filho dessa mulher fica doente e ele morre. Aí ela se achega no profeta e fala o que aconteceu. E o profeta vai lá e vai sobre o menino, e ele declara sobre o menino que a alma daquele menino retorna ao corpo dele, e aquele menino é ressuscitado para o louvor da glória do Senhor. Um milagre. Um milagre na vida de alguém que abriu o seu coração, e mesmo diante de uma situação bem conflitante, tendo que entregar praticamente tudo que tinha, um milagre aconteceu. Na verdade, dois: a multiplicação dos recursos e a ressurreição do próprio filho dela. Porque ela era viúva, ela não tinha quem cuidasse dela, e o filho era o seu companheiro. Um milagre de alguém que se atentou para fazer aquilo que a palavra de Deus estava orientando, para alguém que se atentou a estar no centro de
daquilo que Deus queria para ela, com certeza. Naamã, a história desse homem você também encontra em 2 Reis, no capítulo 5, do 1 ao 19. Naamã era um homem poderoso, era o comandante do exército da Síria, que era a nação mais poderosa. Esse homem, ele era leproso, e ele se achega. Os assírios tinham outros deuses. Os assírios, eles cultuavam outros deuses, mas ele tinha ouvido falar da fama do profeta Eliseu, que era um profeta do Senhor, foi o sucessor de Elias. E ele chega até o lugar onde o profeta está e manda chamá-lo. O profeta já sabia que Naamã estava lá, mesmo sem Naamã ser anunciado. Quando o moço do profeta chegou para dizer para Eliseu que Naamã estava lá, Eliseu já sabia e disse para ele: olha, fala para Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e ele ficará limpo. E aí o moço do profeta chegou lá. Então, seu Naamã, ele mandou dizer isso, isso e isso. Naamã ficou indignado. Falei: como? Quem que ele pensa que ele é? Ele nem sequer veio aqui falar comigo. Ele mandou recado: eu sou Naamã, o poderoso comandante do exército mais poderoso. E ele nem dá a cara aqui para eu ver ele manda recado. Ainda manda eu mergulhar no Rio Jordão, um rio sujo. Não tem outros rios aqui, todos esses rios são mais limpos do que toda a água de Israel. Aí os servos de Naamã falam: Senhor, se ele tivesse pedido algo tão difícil, o Senhor faria. Mas por que não fazer? E mesmo apesar da primeira atitude ser tão resistente a uma direção de Deus para a sua vida, o que Naamã faz? Ele vai ao Rio Jordão e ele mergulha 7 vezes. Você pode ter certeza que ele se sentiu o cara mais imbecil e o cara mais otário dessa face da terra naquele momento. Eu imagino ele chegando: eu não acredito que eu estou fazendo isso. E tirando as suas vestes e ficando com aquelas lepras toda a sua vergonha exposta diante de todos. E ele vai, mergulha uma vez. Eu acho que no segundo ele já pensou em desistir de mergulhar. Mas ele mergulha 2, 3, 4, 5, 6 e mergulha 7 vezes. E na 7ª vez diz a palavra que a pele dele ficou igual a de um bebê, igual uma criança. Mas ele obedeceu. Ele se colocou no lugar, ele atendeu a voz. Não foi do jeito que ele queria. Ele fala: poxa, esse cara tinha que vir aqui. Eu pensei que ele ia vir aqui, invocar o Deus dos céus, impor as mãos sobre a minha cabeça, falar: ser curado, e eu fosse curado. Ele imaginava que fosse acontecer do jeito dele. E esse é o nosso problema. Muitas vezes nós nos colocamos igual Naamã. Nós achamos que Deus vai fazer do jeito que a gente acha que Ele vai fazer. E por isso muitas vezes nós somos impedidos de receber um milagre da parte de Deus, porque segundo a minha religiosidade eu acho que Deus deve fazer assim. Só que Deus está acima disso. Não é Deus que se amolda a nós, somos nós que nos amoldamos a Ele. Afinal de contas, eu e você somos barro. Não é o barro que molda o oleiro, é o oleiro que molda o barro. Mas Naamã obedeceu e ele foi curado. Ele recebeu um milagre na sua vida. Jó, quantos já ouviram falar de Jó? Meu querido, Jó perdeu tudo que ele tinha. Tudo. E ele teve a oportunidade de perder também a sua comunhão com Deus, mas isso ele não perdeu, porque ele foi incentivado pela própria mulher. Quando ele já estava leproso, fedendo, isolado, arruinado, perdeu todos os bens, morreram todos os seus filhos,
Todas as suas propriedades foram embora, seu gado, tudo que ele tinha. E a esposa chegou diante dele e deu um conselho muito sábio, né? Falou assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Foi esse o conselho que a esposa deu para ele. Naquele momento, será que Jó poderia falar: mulher, você tem razão, olha o que Deus fez comigo, olha o que Deus me retribuiu por todas as vezes que eu fui na igreja, olha o que Deus fez comigo por todas as vezes que eu dizimei, olha o que Deus fez comigo por todas as vezes que eu fui na célula, olha o que Deus fez comigo por todas as vezes que eu tive que aturar aquele chato do pastor Fernando falando lá na frente. Ele poderia ter falado isso. Falar: Deus, vá catar coquinho na descida e deixa eu morrer, vai. Não. Ele falou: sua louca, você não sabe o que você está falando. E ele permaneceu fiel. E sabe o que aconteceu com Jó? Deus restituiu em dobro tudo o que ele tinha. Um verdadeiro milagre. Um verdadeiro milagre. De alguém que foi até o mais profundo abismo, profundo vale da morte, ser restaurado de forma dobre na sua vida, porque Deus é fiel. A mulher com o fluxo de sangue, essa mulher exerceu a sua fé e foi capaz de fazer Jesus parar uma multidão inteira que espremia ele e falar: quem me tocou? Uma multidão, gente, uma multidão espremia Jesus, milhares de pessoas espremendo Jesus, e essa mulher toca Jesus, e Jesus para e pergunta: quem me tocou? Os discípulos ficaram doidos. O senhor está sacanagem com a gente, né? Tem 10 mil pessoas aqui, o senhor quer saber quem te tocou? Está todo mundo espremendo. Pior que o Neymar. Já viram o Neymar? Quando ele vai sair assim, precisa de 50 segurança, e o povo devia ser nesse nível. Quem me tocou? Mas aquela mulher, movida pela fé, trouxe à existência aquilo que não existia. Um milagre aconteceu na vida daquela mulher. Milhares de pessoas tocaram Jesus, mas aquela mulher recebeu um milagre e foi curada de uma doença que ela tinha há 12 anos. O centurião e o seu servo, a posição que esse centurião teve: Senhor, o meu servo está enfermo. Então tá, eu vou lá curá-lo. Não, eu não sou digno de que o Senhor vá até lá, mas basta uma ordem sua e eu sei que ele ficará curado. Essa fé moveu o coração de Jesus de tal forma. Aí ele explica, né? Ele fala: eu também sou homem sujeito à autoridade, eu digo a esse vai, ele vai, diz a esse ele vem e tal e tudo mais. E Jesus se espanta. Ele falou: nem em Jerusalém, nem em Israel, em lugar nenhum, nem na Iamir, nem na Quadrangular, nem na Assembleia de Deus, nem onde você quiser, eu vivo uma fé igual a essa. O cego Bartimeu. O cego de Bartimeu, ele tem uma coisa interessante, porque ele ouve dizer, ele era cego, ele ouve dizer que Jesus estava passando por ali. E quando ele ouve o barulho da multidão, ele sabe que Jesus está passando. E ele começa a gritar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Como havia uma multidão muito grande, imagina alguém gritando do teu lado. O que você vai falar? Para de gritar aí. O meu ouvido aqui, rapaz, está louco? Para de gritar. Mas ele não ficava inibido. E a Bíblia diz que cada vez ele gritava mais alto. As pessoas do lado dele deviam estar querendo bater nele. Só que o grito, o brado dele alcançou Jesus, não por causa da altura. Ele dizia: Jesus, filho de Davi. Ele reconheceu ali
a descendência de Jesus. Ele reconheceu ali Jesus como rei. Reconheceu quem Jesus era. Jesus, eu sei quem é você. Tem compaixão de mim. Tem muita gente aí nessa multidão, mas eles não sabem quem você é. Eu sei quem você é. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele não falou isso, é como se ele tivesse dito. Ele reconheceu, ele entendeu. E Jesus parou e fala: manda chamar ele. E por fim, para a gente encerrar, com certeza o maior milagre de todos. E esse milagre não aconteceu só com esse homem, acontece todos os dias. Aqueles que têm a mesma postura que esse homem. Aconteceu comigo, aconteceu com muitos de vocês. E de todos os milagres que eu citei, esse é o maior de todos, você pode ter certeza. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. No capítulo 23, começando no versículo 39. Lucas, Novo Testamento, terceiro Evangelho, terceiro livro, Mateus, Marcos, Lucas. Começando no versículo 39. Estou ouvindo folhas, eu ainda vou esperar. Não tem problema, eu espero. Arrancaram Lucas aí da Bíblia de alguém? Amém. Posso ler? Diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Não há maior milagre do que esse, do que um homem e uma mulher que reconhece a sua condição diante de Deus e abre o seu coração e permita que Jesus seja o Senhor e Salvador da sua vida. Não existe maior milagre do que esse, do que homens como eu e você, egoístas, orgulhosos, cheios de razão, cheios de si mesmos, consigam se esvaziar e receber a figura de Jesus como a figura máxima na nossa vida. Esse homem reconheceu diante do outro, falou: nós estamos sobre a mesma sentença do Filho de Deus, e nem assim você tem temor. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Os nossos atos fizeram que nós merecêssemos isso. E eu digo para você: os seus atos, os meus atos, faz de nós merecedores da cruz que foi de Cristo. Aquela morte era para você e para mim, e ainda assim o nosso sacrifício não seria o suficiente.
mas ele foi o sacrifício perfeito. E esse homem reconheceu o senhorio, reconheceu a divindade de Jesus Cristo de Nazaré. Meu querido, ele não estava vendo um homem com uma coroa, ele não estava vendo um homem vestido com uma roupa que gerasse algum tipo de pompa ou que enchesse os nossos olhos. Não, ele estava vendo um homem desfigurado, um homem que mal conseguia falar, um homem ali sendo assassinado, um homem completamente desfalecido, um homem que não tinha nenhum tipo de aparência, nem glória nenhuma, mas ele conseguiu olhar para aquele homem e reconhecer que ali estava sendo manifesta a graça, a misericórdia e o perdão de Deus. E ele falou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele reconheceu que ele estava diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E Jesus falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? De que adianta você conquistar todos os bens que você gostaria de conquistar em Jesus, em Cristo? Alcançar o reconhecimento das pessoas pelas coisas que você até faz na igreja, conquistar respeito, fama, dinheiro, sei lá, qualquer outra coisa, alcançar os milagres que você quer em Deus, sejam eles físicos ou não, e perder a sua própria alma. Jesus curou 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer. Então você pode receber muitos favores de Deus e continuar afastado do lugar onde Deus quer que você esteja. Mas é necessário que, para alcançarmos isso, da forma como esses homens e mulheres alcançaram esses milagres do Senhor, nós estejamos voltados para aquilo que Deus está falando, para aquilo que o Espírito está direcionando sobre as nossas vidas. Por isso eu quero fazer um apelo a você que nunca recebeu o sacrifício de Jesus como esse ladrão recebeu, e recebeu a promessa. Jesus falou, não foi qualquer outra pessoa que falou, foi o próprio Jesus. Falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje, ainda hoje. E você que não se arrependeu ainda dos seus pecados, você que ainda não confessou Jesus Cristo de Nazaré como seu Senhor e Salvador, você que ainda não reconheceu Jesus da forma como você deveria reconhecer na sua vida e quer fazer isso hoje, para ainda hoje estar no paraíso, eu convido você a vir até aqui à frente, porque eu quero orar com você, para que você receba hoje Jesus Cristo de Nazaré na sua vida como teu Senhor e como teu Salvador, assim como esse homem recebeu, e esse, o maior milagre de todos, aconteça na sua vida, a salvação.